Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou trazer agora um assunto muito complexo, muito polêmico, mas acho que é muito importante, tá? E é uma reflexão, tá bom? Confesso a vocês que no meu passado, antes de ser mãe, tá? Antes de entrar no mundo autista, antes de ser mãe, eu já fui uma pessoa muito crítica, muito julgadora. Eu confesso pra vocês, eu tive esse defeito, sim, tá? Mas as dificuldades, as adversidades, o sofrimento, eles mudam as pessoas, ou para melhor ou para pior. E eu aprendi a ter muito mais empatia depois de tudo que eu passei, muito mais, sei lá, a ver como o julgamento ele é uma coisa muito, ele machuca muito, ele destrói muito. Primeiro eu quero começar a questão do julgamento das mães atípicas. Eu vejo muita mãe atípica ser julgada. Por muitos motivos, entendeu? Ah, tu não tá levando teu filho na terapia, tu é uma mãe negligente. Muitas vezes a mãezinha depende do SUS e o SUS leva anos para chamar. E particular é uma fortuna. Convênio, nem todo mundo tem condições de ter. E quem tem, nem sempre cobre as terapias necessárias. Quando o autista tem crise, tu não põe limite no teu filho, não é porque ele é autista que ele pode fazer o que ele quiser, tu mima muito, tu faz as coisas por ele, por isso que ele não desenvolve. Porque o outro, o João, que é autista também, ele sabe fazer tudo sozinho. Gente, o autismo é um espectro. Tem autistas que não têm dificuldade na coordenação motora, tem autistas que não têm dificuldade intelectual, tem autistas que não têm dificuldade de concentração, tem autistas que não têm hiperatividade. Então, o desenvolvimento escolar, o desenvolvimento para aprender as coisas, desfraude, fala correta, fazer as coisas da casa, vão ser diferentes, né? Então, muito é a mãe colocada no crucifixo, né? E, gente, tem outra questão. E as crianças e adolescentes que não são autistas e fazem bullying? E as crianças e adolescentes que não são autistas e são extremamente violentas? Gente, eu moro aqui na cidade de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul. Uma das escolas públicas, uma das maiores escolas públicas aqui da minha cidade, não a que o Gabriel frequenta, é uma outra escola, é uma escola do centro da minha cidade. As aulas foram suspensas por 2, 3 dias por causa da violência entre os alunos, que até os professores estão com medo. E meninas, nem é meninos, meninas se pegando no tapa, se agarrando pelos cabelos, se rolando. E os professores de direção apavorados, sem saber o que fazer. E daí, cadê o julgamento? Eu não digo que tenha que julgar a mãe dessas crianças e adolescentes, porque cada caso é um caso, né? A gente tem que conhecer profundamente a história antes de julgar qualquer pessoa, qualquer criança, adolescente, né, e tal. Mas eu vejo a mãe atípica muito mais julgada do que essas pessoas que não são atípicas, entendeu? E que muitas vezes fazem bullying, que muitas vezes são agressivas e violentas. Eu vi um caso agora no Rio de Janeiro, uma criança de 11 anos, gente, que desde pequenininha ela tem câncer e tumor no cérebro, então ela tem o rosto deformado, e que ela saindo da escola, as outras crianças se juntaram para dar uma surra nela. E daí eu pergunto assim, ó, o que eu falo, gente, não é julgamento, tá? Porque eu não, a única pessoa que pode julgar, na minha opinião, é Deus. A única pessoa que pode julgar é Deus, tá? Eu não sou ninguém nesse mundão.
Isso que eu tô falando aqui nesse vídeo é uma reflexão. Mas eu acho, assim, na minha opinião, como uma pessoa comum, que a educação moral não é feita na escola, não é feita na igreja, não é feita na religião, é feita pelo pai e pela mãe, né? Esses dias o Gabriel muito sem filtro, que é uma característica do autismo, né? E eu tenho a perna grossa e tal, e ele é bem magrinho, né? O pai dele é bem magrinho também. Então ele começou a debochar, me chamar de gorda. E daí eu chamei a atenção do Gabriel. Não importa que ele tenha autismo nível 2. Eu falei, Gabriel, isso é bullying. Não podemos chamar ninguém de gorda. Isso está errado. E daí ele falou pra mim, mãe, é só uma brincadeira, não falei por mal, é só uma brincadeira, só tô brincando contigo. Mas daí eu expliquei pra ele, mas não pode fazer isso com ninguém, porque é bullying. A pessoa pode se sentir triste, ofendida, afetar a autoestima dela. Não se fala isso pra ninguém. Daí ele falou assim pra mim, ah, mãe, tá bom, entendi, eu não sabia. Tá? Eu sofri muito bullying na minha infância e início da adolescência. Ainda mais sem diagnóstico, ainda mais tendo uma coisa do autismo, né, sem ser tratada ainda por cima, de que quando as pessoas faziam bullying comigo, eu não me defender, não responder, não pedir ajuda para professor, não contar para meus pais, né? É isso que eu combinei com o Gabi, né? Graças a Deus o Gabi não tá sofrendo bullying, mas eu falo para ele, quando isso acontecer, não importa ser diretora, professor, não importa quem seja, colega, me conte para mim poder te ajudar. Se não me contar, não vou ter como te ajudar. E ele sempre fala assim para mim, pode ter certeza, mas que eu vou te contar quando acontecer algo desse tipo, né? Ele sabe a minha história, né? O que eu passei e que poderia ter sido evitado também. E o autista tem essa tendência de, às vezes, não contar, de, às vezes, não saber se defender, de, às vezes, ser ingênuo, né? De não conseguir responder na hora, não conseguir se proteger, não conseguir, né? Ser alvo fácil, digo assim. Então, gente, sim, eu não sei se não ficou meio confuso o meu vídeo, tá? Mas eu queria dizer assim que às vezes eu acho injusto, sabe? Essa cobrança excessiva em cima das mães atípicas, né? Que já convivem com um diagnóstico que é tão difícil, que só quem convive, só quem mora com autista sabe como é. E muitas vezes outras crianças e adolescentes não que tenham que ser julgados, porque eu falo, na minha opinião, a única pessoa que pode julgar é Deus, né? Mas muitas vezes outras crianças e adolescentes que não são atípicos, né? Fazem muito bullying, são agressivos, são violentos e a sociedade não reage, não cobra, né? Que nem uma criança adolescente que faz bullying ou que bate, né? Houve outro caso aqui na minha cidade, uma criança saindo da escola, uma criança de 12 anos, 5 alunos se juntaram para dar uma surra, né? A criança estava indo para casa. Imagina 5 contra 1, né? Até os pais dessa vítima, dessa criança que apanhou, fez ocorrência policial, tudo e tal. Mas sabe que como são todos de menor, né? A lei para menor não funciona no nosso país. Não vai dar em nada, né? Mas eu acho que os pais, né? Dessas crianças que agridem, que fazem bullying, que transgridem, devem reagir, devem cobrar. São responsáveis pela educação moral, tá? Que nem eu falei, é uma reflexão. Eu não sou ninguém para julgar ninguém, tá bom? Tá dando tempo, tá, gente? Curte, comenta e compartilha para me ajudar. E dê a sua opinião, é importante também.
Beijo no coração.